Boa noite. My name is Cameron Schofield, Eu me chamo Cameron Schofield, and I'm sure you already all know that. mas eu sei que vocês já sabiam disso. I am from Australia. Eu sou da Austrália. My wife A minha esposa is from Mexico, é do México and we are based in Mexico. e nós moramos no México. I cannot speak Portuguese, Eu não falo português, pero si algunos de ustedes pueden platicar en español, yo puedo platicar en español con ustedes. Y tal vez también los que hablan portugués pueden entender la mayor parte de mi español. Pero es mejor en inglés porque es más fácil para mí explicar las cosas. Mi español es más como conversacional en vez de predicar. Pero un día voy a predicar en español y otro día voy a predicar en portugués. Thankfully, we have a young man, which many of you already know. também que temos esse jovem que muitos de vocês já conhecem. On this occasion, he is translating. Dessa vez que ele está traduzindo, But maybe the next time, mas talvez na próxima vez he will be teaching. ele esteja pregando. Amen? ensinando. We need more young people to get out and preach the gospel. Precisamos de mais jovens para se levantarem e pregarem o evangelho. When I left my country to travel to teach the gospel, I was younger than I am now. Quando eu deixei o meu país para pregar o evangelho, eu era mais jovem do que eu sou hoje. So as I'm getting a little bit older, Então, quando eu começo a ficar um pouco mais velho, I'm hoping the young people will rise up Eu- and preach. tenho esperança de que os jovens vão se levantar e vão pregar. A little background information on me for those who are interested. Um pouco de conhecimento sobre mim para aqueles que estão interessados. I am not a pastor. Eu não sou um pastor. I am a common person like you. Eu sou uma pessoa comum, assim como vocês. But that is a good thing. Mas isso é uma coisa boa. Because if God can use me, Porque se Deus pode me usar, if God can qualify me by His Holy Spirit, se Deus pode me capacitar pelo seu Santo Espírito, then God can use you as well. então Deus também pode usar a cada um de vocês. Many times we think that if we want to serve God, Muitas vezes nós pensamos que se nós queremos servir a Deus, or we want to do great things for Him, ou quando nós queremos fazer grandes coisas para Ele, we have to go to the schools. precisamos passar por escolas. But I am proof today Mas eu sou a prova hoje that God will qualify us if we are willing for Him to qualify us. de que Deus nos capacitará se estivermos dispostos que Ele nos capacite. If there is something in the Word of God Se tem algo na palavra de Deus that greatly impacted you in your life, que te impactou grandemente em sua vida, the chances are it is most likely that those same truths other people need to hear. as chances são de que essas verdades são as mesmas coisas que as pessoas precisam ouvir. When the message of righteousness by faith first came to me, Quando a mensagem de justificação pela fé primeiramente chegou até mim, I was going through a very difficult time in my life. eu estava passando por um período muito difícil em minha vida. And I will be honest with you. Eu vou ser sincero com vocês, I did not have the answers I needed. eu não tinha as respostas que eu precisava. Nothing I was taught in the church or even in a legalistic religion where I was at the time Nada que eu tinha sido ensinado na igreja ou numa religião legalista na qual eu estava participando naquele tempo, nothing had the answers that I needed. nada tinha as respostas que eu precisava. Only the message of Jesus Christ. Somente a mensagem de Jesus Cristo. I am alive today Eu sou vivo hoje, estou vivo because of the things that I am teaching. por conta das coisas que eu estou ensinando. I did not see any light at the end of the tunnel of my experience.
Eu não via nenhuma luz no fim do túnel da minha experiência. But I found Jesus in the darkness. Mas eu encontrei Jesus na minha escuridão. And I had my business, I had my church, I had my life. E eu tinha o meu negócio, eu tinha a minha igreja, eu tinha a minha vida. And as I began to share the things which God was teaching me, E quando eu comecei a compartilhar as coisas que Deus estava me ensinando, others would tell me, os outros me diziam, that's what I needed to hear. isso é o que eu preciso ouvir. And so then as I studied more and more, Então, à medida que eu fui estudando mais e mais, I realized eu me dei conta what God had taught me is the last message that must go to the world. que o que Deus estava me ensinando é a última mensagem que precisa ser pregada ao mundo. And in the great controversy, there is a statement E no grande conflito tem uma passagem where Ellen White says that the servants of God will hasten from place to place to proclaim the last message. que Ellen White diz que os servos de Deus irão de lugar a lugar pregando a última mensagem. And when I read that, E quando eu li aquilo, I didn't see it as prophecy. eu não enxerguei como profecia. I saw it as my instruction. Eu vi como uma instrução para mim. Because I believed that God had taught me that last message. Porque eu acreditei que Deus tinha me ensinado aquela última mensagem. And that is what those who have the last message will do. E isso é o que aqueles que têm a última mensagem farão. And so, here I am today. Então, aqui estou hoje. Because I realized Porque eu me dei conta that the answers the Lord had given me que as respostas que Deus tinha me dado were the answers that everyone needs. são as respostas que todo mundo precisa. And to share the gospel with others E ao compartilhar este evangelho com as pessoas is my great honor. é a minha maior honra. The message saved my life, now it is my life. Essa mensagem salvou a minha vida e agora é a minha vida. I left my country in 2015. Eu deixei o meu país em 2015 I was going from country to country. e eu estava viajando de país em país. 2016, the Lord brought my wife into my life. Em 2016, o Senhor trouxe a minha esposa para a minha vida And we continued to go from place to place. e a gente continuou viajar de lugar a lugar. And then the pandemic came, E aí a pandemia veio and it was a wonderful blessing. e foi uma bênção maravilhosa, Because then the Lord taught me something very important. porque então o Senhor me ensinou algo muito importante, The preaching of the gospel que o pregar do evangelho is not just preaching. não é apenas pregar, We have to live it. nós precisamos viver ele. There are some of you here who will hear the gospel this weekend. Alguns de vocês aqui vão ouvir sobre este evangelho neste fim de semana, But it is not possible for you to go out and preach it like I can. mas talvez não seja possível para você sair e pregar assim como eu tenho feito. Don't feel bad. Não sinta mal por isso. 95% of the work of the gospel 95% do trabalho do evangelho is living the gospel. é viver o evangelho, Visiting with the people. é visitar as pessoas, Looking for opportunities to serve the people. procurar oportunidades para servir as pessoas. It is the message of Christ in us. É a mensagem de Cristo em nós. And the life that he lived when he came to this earth E a vida que ele viveu quando ele veio a esta terra is the same life that he will live in us. é a mesma vida que ele viverá em nós. We can read all of his preaching in just a few hours. A gente consegue ler todos os sermões dele em algumas horas. But the Apostle John, Mas o apóstolo João, in the very last verse of his letter, no último verso de sua carta, what does he say? o que ele diz? If every act of Jesus Christ was written down, Se todos os atos de Jesus Cristo fossem escritos,
and put in the books, e colocado nos livros, there would be no room for all of the books on this planet. não haveria um cômodo que coubesse os livros. Incredible. Incrível. Don't think that the preaching of the gospel is just preaching. Não pense que a pregação do evangelho é apenas falar, é apenas pregação. It is living. É o viver. Looking for opportunities amongst our neighbors in the community. É procurar oportunidades com os nossos vizinhos, dentro de nossas comunidades, On the family, with the friends. com nossa família, com os amigos. Looking for opportunities to help and to serve. Procurar oportunidades para ajudar e servir. Jesus Christ left everything Jesus Cristo deixou tudo to come and serve us. para vir e nos servir. And so even though I talk about going from place to place preaching the gospel, Então, mesmo que eu falo sobre viajar de lugar a lugar pregando o evangelho, if you cannot do that, se você não pode fazer isso, do not worry. então não se preocupe. God has given you your work where you are. Deus te deu um trabalho onde você está. And your work is just as important as the work of one who goes from place to another. E o seu trabalho é tão importante quanto alguém que viaja de lugar para lugar. It is a pleasure for us to be here with you this weekend. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês neste congresso. I have been told that a number of you have already been watching the presentations that I've been giving in other places. Me disseram que alguns de vocês já estiveram assistindo algumas das apresentações pela internet que eu tenho dado em outros lugares. I hope you don't mind hearing things again. Espero que vocês não se importem de escutar as coisas de novo, I'll try and bring in something new. mas eu vou tentar trazer algo novo. But every time I go through the gospel, I get something new again anyway. Mas toda vez que eu olho o evangelho, eu sempre acho algo novo de qualquer forma. Tonight we're going to have a very basic introduction to the message. Hoje à noite nós teremos uma introdução muito básica sobre essa mensagem. And I forgot to bring my cable, so our translator is going to be reading the quotes. Eu esqueci de trazer o meu cabo, então o tradutor estará lendo as passagens. But that is okay because that gives me a chance to put some emphasis on parts of the quote. Mas não tem problema, porque isso me dá a oportunidade de dar ênfase em algumas partes das passagens. First quote we're going to read tonight is a quote that comes from a book which used to be the instruction manual for pastors. A primeira passagem que leremos hoje à noite vem de um livro que costumava ser o livro de guia dos pastores. Testimonies to ministers and gospel workers. Testemunhos para ministros e trabalhadores do evangelho. Unfortunately, Infelizmente, about 25 years ago, they stopped using that book as their manual. em 25 anos atrás, eles pararam de usar este livro como o manual deles. But on page 91 of that book Mas na página 91 deste livro, is a very clear quote. temos uma passagem muito clara. We're going to commence by reading that. Vamos começar lendo esta passagem. You can see that sounds there? Então, isso é fine. Okay. Yeah. I'm just going to try and bring the English in so I can follow. Okay. You can read that right from the start. Ok. Should I stop anywhere? Mm-hmm. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. This quotation is very clear. Essa passagem é muito clara. That God in His mercy
Deus, em sua misericórdia, sent a precious message through Elders Wagner and Jones. mandou uma preciosa mensagem através do pastor Jones. God sent the message of Jones and Wagner. Deus mandou a mensagem de Jones and Wagner. Remember that. Lembre-se disso. Because there are many people today who think, well, I don't need the message of Jones and Wagner. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que pensam, eu não preciso da mensagem de Jones and Wagner. But does God do anything in vain? Mas Deus faz alguma coisa em vão? No. Não. Whatever God does is for our salvation. Tudo que Deus faz é para a nossa salvação. And I would read a quote in a moment E eu vou ler uma passagem em algum momento that will show us that the message of Jones and Wagner is essential. que vai nos mostrar que a mensagem de Jones and Wagner é essencial. The message presented an uplifted Savior. A mensagem que apresentou e exaltou o Salvador. It presented justification through faith in the surety. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifestava na obediência a todos os mandamentos de Deus. Now, in that one sentence, we have two phrases very important. Nesta frase, temos dois pedaços muito importantes. Justification by faith Justificação pela fé and the righteousness of Christ. e a justiça de Cristo. Both of them As duas will result in what? vão resultar em quê? Obedience to all the commandments of God. Obediência a todos os mandamentos de Deus. Now, this quote is very important Esta passagem é muito importante because many people think that righteousness by faith porque muitas pessoas pensam que justificação pela fé or the righteousness of Christ ou a justiça de Cristo is just like some kind of covering over us. é só um tipo de cobertura sobre nós, Just some kind of legal declaration ou um tipo de declaração legal that we will continue in the old life, de que nós continuaremos na nossa vida velha, but it's like God will give us an umbrella, mas como se Deus nos desse um guarda-chuva and on that umbrella is the face of Jesus painted. e naquele guarda-chuva temos o rosto de Jesus pintado. So we're continuing in the old life, Então continuamos em nossa vida velha and God is looking at us, e Deus está olhando para nós and He only sees His Son. e Ele apenas vê o rosto de seu filho. But under the umbrella, nothing has changed. Mas debaixo do guarda-chuva nada foi mudado. This is the common teaching on righteousness by faith. Isso é o que geralmente se ensina por justificação pela fé. Just a legal declaration. Apenas uma declaração legal. Like God says, well, I will just pretend that you are righteous. Como se Deus dissesse, eu vou fingir que vocês são justos. The true message of righteousness by faith A verdadeira mensagem de justificação pela fé will completely change the life. irá completamente mudar a vida. Completely. Completamente. And that righteousness of Christ E aquela justiça de Cristo will be made manifest in obedience to all the commandments of God. será manifesta em obediência aos mandamentos de Deus. Now, reading on in this particular statement, Continuando esse trecho que temos lido, muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. many had lost sight of Jesus, she says. Muitos perderam Jesus de vista, ela diz. That was in 1898. Isso foi em 1888. Is the situation any different today? A situação está diferente hoje em dia? Absolutely not. Definitivamente não. We do not even know who Jesus is. A gente nem sabe quem é Jesus. It's really sad. É muito triste. We think that Jesus is an example and a substitute. Nós achamos que Jesus é um exemplo e um substituto.
Example and substitute. Exemplo e substituto. He's there and we keep on trying to copy. Ele está lá e a gente fica tentando imitá-lo. And when we fail, we go to him as a substitute. E quando nós falhamos, nós vamos até ele como um substituto. Then we come back to him as an example. Então a gente volta para ele como um exemplo. And we try E again. a gente tenta e tenta de novo. And we fail. E a gente falha. And we go back to him as a E substitute. a gente volta para ele como nosso substituto. This is all that Christ is to us. Isso é tudo que Jesus é para nós. It's really sad. É muito triste. You know, many times we talk about how we love Jesus and we teach the children to pray to Jesus and all of that. Muitas vezes nós falamos de como nós amamos Jesus e ensinamos as crianças a orar para Jesus e coisas assim. But do we really know what God has done for us through his son? Mas nós realmente sabemos o que Deus fez por nós através de seu Filho? This weekend, Nesta congresso, you might see something you've never seen before. você talvez veja algo que jamais tenha visto. We can only be saved through Jesus Christ. Nós somente podemos ser salvos através de Jesus Cristo. We know that, right? Nós sabemos disso, não é? We have many what they call in English clichés. Nós temos muito, como a gente fala no inglês, clichês. Many phrases and words which we use in the church. Muitas frases e palavras a quais usamos nas igrejas And they're very beautiful. e que são muito bonitas. But do we even know what they mean? Mas será que a gente sabe o que elas realmente significam? This weekend will be a very special weekend for every single one of you. Este congresso vai ser muito especial para cada um de vocês. Because all of us have lost sight of Jesus. Porque todos nós perdemos a visão de Jesus Cristo. But this weekend, Mas este fim de semana, Jesus will be exalted like we have never seen him before. Jesus será exaltado como jamais vimos antes. Notice here that it said that Notem aqui que ela diz Christ will impart the gift of his own righteousness. que Cristo irá dar o seu dom de justiça. Impart is Pois é, a né? very key word, transmitindo. Irá transmitir o inestimável dom de sua justiça. That word is very important Essa palavra é muito importante, because that's talking about something practical. porque isso está falando de algo prático. The very righteousness that was in his life, he will transmit to us. A justiça que estava na sua vida, ele irá transmitir para nós. And we're going to see how that would happen, how that is done. E a gente vai ver como isso acontece. And then finishing this paragraph. E terminando este parágrafo, So in the first paragraph, Então- the first part of the paragraph, então na primeira parte deste parágrafo, Ellen White has been very clear. Ellen White tem sido muito clara. God in his mercy sent a message through Jones and Wagner. Deus, em sua misericórdia, enviou uma mensagem através de Jones and Wagner. And then she summarizes that message. Então ela resume esta mensagem And now she says, e agora ela diz: this is the message which God commanded to be given to the world. esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. She's being very clear, very specific. Ela está sendo muito clara, muito específica. This message that God sent through Jones and Wagner Esta mensagem que Deus mandou através de Jones and Wagner is the message that God commanded us to be given to the world. é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. What is the third angel's message? Qual é a terceira mensagem angélica? The Sabbath? O sábado? The beast of the image to the beast? A besta ou a imagem da besta? Maybe that's part of it. Talvez seja parte dela.
But the message that God sent to us through Jones and Wagner, Mas a mensagem que Deus nos mandou através de Jones and Wagner, she says, this is the third angel's message, ela diz, esta é a terceira mensagem angélica, which is to be proclaimed with a loud voice que deve ser proclamada com um alto clamor and attended with the outpouring of God's Spirit. e atendida com o derramamento do Espírito de Deus. The message that God sent to us through Jones and Wagner. A mensagem que Deus nos mandou através de Jones and Wagner. Why have we not yet received the outpouring of the Holy Spirit? Por que nós ainda não recebemos o derramamento do Espírito Santo? Why has God not yet called us to go forward and give the loud cry? Por que Deus ainda não nos chamou para ir adiante e dar o alto clamor? Because we have not understood the message of Jones and Wagner. Porque nós não entendemos a mensagem de Jones and Wagner. Now here in Brazil, Aqui no Brasil, the message is only just arriving in the last few years. a mensagem apenas tem chegado nesses últimos anos. But the message has been in English for many, many years. Mas no inglês, a mensagem já existiu por muitos e muitos anos. And I am ashamed E eu me envergonho that those of us who speak English have not finished the work yet. que nós que falamos inglês ainda não terminamos essa obra. We do what we can to translate into Spanish. A gente faz o que a gente pode para traduzir para o espanhol, But there are large organizations in America who profess to have been given themselves to the message of 1888. existem instituições grandes nos Estados Unidos que professam estar dando a mensagem de 1888, And these organizations have been around for many years. e essas organizações já existem por muitos anos, But they have put in very little effort to translate the message into other languages. mas eles estão colocando muito pouco esforço para traduzir essa mensagem para outros idiomas. Now the message is arriving with you here in Portuguese. E agora a mensagem está chegando aqui para vocês em português. Don't do what the English-speaking people have done with it. Não façam o que as pessoas que falam inglês têm feito com essa mensagem. Nothing. Nothing. Nada. This quote I begin with tonight. Esta passagem que eu comecei, And I could finish right there. e eu poderia terminar aqui, And that would be sufficient e seria suficiente to show how important this message is. para mostrar o quão importante essa mensagem é. It is my belief Eu acredito that if we profess to believe in the writings of Ellen White, que se nós professamos acreditar nos escritos de Ellen White and we reject the message of Jones and Wagner, e nós rejeitarmos a mensagem de Jones and Wagner, we don't really believe the writings of Ellen White, nós não estaremos realmente acreditando nos escritos de Ellen White, because she is very specific in respect to the message of 1888. porque ela é muito específica em relação à mensagem de 1888. We cannot just take from her writings what I like and reject what I don't like. A gente não pode simplesmente pegar dos escritos dela o que a gente gosta e rejeitar o que a gente não gosta. What God gives O que Deus dá, is not for us to decide what we want. não cabe a nós decidir o que nós queremos ou não. If He gives something, it's because we need it. Se Ele nos dá algo, é porque precisamos disso. Another clear statement here Outra passagem muito clara aqui, from 1888 materials. de materiais de 1888. And there is the page number if someone's taking notes. E a página é 1814, se alguém estiver anotando. Okay, we can read this one. O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, para preparar um povo para estar de pé no dia de Deus. O mundo está sofrendo a necessidade de luz adicional que chega através das Escrituras, proclamação adicional dos princípios de pureza, humildade, fé e a justiça de Cristo.
Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. God raised up Brother Jones and Brother Wagner O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner to proclaim a message to prepare a people to stand in the day of God. para proclamar uma mensagem para preparar um povo para estar de pé no dia de Deus. Which message will prepare a people to stand in the day of God? Que mensagem irá preparar o povo para estar de pé no dia de Deus? The message God sent us through Jones and Wagner. A mensagem que Deus nos mandou através de Jones e Wagner. Now this is Ellen White speaking. E isso aqui é Ellen White falando. And we understand that her writings were inspired. E nós entendemos que os escritos dela foram inspirados. She had a very high calling. Ela teve um chamado muito alto, muito especial. And yet, E ainda assim, the Spirit speaks through her o Espírito falou através dela. and says that it is the message of Jones and Wagner which will prepare us. E disse que é a mensagem de Jones e Wagner que irá nos preparar. This is why we're still here É por isso que ainda estamos aqui, in this world today. neste mundo hoje. Because we do not have the message and so we do not have the preparation we need. Porque não temos a mensagem, então não temos o preparo que nós precisamos. But now the message is here. Mas agora que a mensagem está aqui, God can prepare you very quickly. Deus pode preparar a cada um de vocês muito rapidamente. Notice she says that this is the power of God unto salvation. Notem que ela diz que este é o poder de Deus para a salvação. Another quote here. Outra passagem. And you can read that one. Temos viajado por todos os diferentes locais das reuniões para que eu pudesse ficar ao lado com mensageiros de Deus, que eu sabia que eram seus mensageiros, que eu sabia que tinham uma mensagem para seu povo. Transmitir-lhes minha mensagem em harmonia com a própria mensagem que eles estavam transmitindo. O que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. She says Ela diz that she would travel que ela viajava so that she could stand by the side of these messengers para que ela pudesse ficar ao lado desses mensageiros that she knew were his messengers, God's messengers. que ela sabia que eram mensageiros de Deus, That she knew had a message for God's people. que ela sabia que eles tinham uma mensagem para o povo de Deus. Again, very specific. De novo, ela tem sido muito específica. Do not think that the message of Jones and Wagner is not important. Não pensem que a mensagem de Jones e Wagner não é importante. This woman was a very fragile lady. Essa mulher era uma senhora muito frágil. And yet, she would put in this great effort to stand by the side of these men. E ainda assim, ela colocava esse grande esforço para estar de pé do lado desses homens. And again, she says, we saw power attending the E message. de novo, ela diz que tinha um poder acompanhando esta mensagem. A very similar statement here. Uma passagem muito parecida aqui. Materials, 89 Materials, page 545. Materiais de 1888, página 545. For those who are taking notes, the last one was Para aqueles fazendo notas, manuscript releases. It's not translated. There's no book. a última passagem foi tirada de Manuscript Releases, não foi traduzido. Está no volume 11, página 257. Tenho viajado de lugar em lugar. This is 88 Materials. Esse é dos materiais de 1888. Tenho viajado de lugar em lugar, participando de reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo era pregada. Considerei um privilégio estar ao lado dos irmãos e dar meu testemunho com a mensagem para este tempo. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem onde quer que fosse exposta. Did Ellen White have a high calling? Será que Ellen White tinha um chamado especial? Yes? Sim? Yeah. She considered it a privilege to preach with those men. Ela considerava um privilégio poder pregar com Jones e Wagner. If something is a privilege, Se algo é um privilégio, what does that mean? o que significa isso? In her mind,
Na mente dela, these men had an extremely high calling. esses homens tinham um chamado extremamente especial. She esteemed them and their calling higher than her own. Ela estimava eles e o chamado acima do próprio chamado dela. If there was some great preacher in the church Se tivermos um pregador muito grande na igreja, that you believed God had raised up with a special message, que você acredita que Deus o levantou com uma mensagem especial, and you had the opportunity to participate in the preaching with them, e você tivesse a oportunidade de participar na pregação com eles, you would feel it a privilege to preach by the side of these great men of você God. sentiria um Right? privilégio estar ali pregando ao lado desses homens, não é mesmo? This is what Ellen White is saying. Isso que Ellen White está dizendo. It was her privilege Era to stand by the side of these men. Era um privilégio para ela estar ao lado desses homens. These men that God had raised up with a very special message. Estes homens que Deus levantou com uma mensagem muito especial. Now, in those last few quotes, she has talked about seeing the power of God wherever the message was proclaimed. Nessas últimas passagens, nós vimos como ela estava descrevendo que viu um poder acompanhando esta mensagem. What kind of power? Que tipo de poder? Changed hearts? Que muda corações, Changed lives? muda as vidas? Absolutely. Absolutamente. But even more than that. Mas ainda mais do que isso. In 1891, Em 1891, in the state of Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, in a place called Mount Vernon, num lugar chamado Mount Vernon, the Adventists had a camp meeting. os adventistas tiveram uma convocação, um congresso, And there's several hundred people attending. e tinham centenas de pessoas participando. And on that occasion, E nesta ocasião, John Loughborough, John Loughborough, Alonzo Jones, and W.W. Prescott were preaching. Alonzo Jones e W.W. Prescott eram os pregadores, os oradores. And what was their subject? E qual foi o assunto deles? Righteousness by faith. Justificação pela fé. And on that occasion, E nessa ocasião, there were about 30 people who came with infirmities. tinham mais ou menos umas 30 pessoas que estiveram ali presentes, que chegaram com enfermidades. Some of them had very serious infirmities. Algumas delas eram enfermidades muito sérias. Some of them came in wheelchairs. Alguns deles vieram em cadeiras de rodas. They could not walk. Eles não podiam andar. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? They were healed. Eles foram curados. Those who came to those meetings blind or in wheelchairs, Aqueles que vieram para essas reuniões, cegos ou em cadeiras de rodas, we don't have the details as to what kind of infirmities they a had. gente não tem os detalhes de que tipo de enfermidades que eles eram, But when the account was given in the Review and Herald, mas quando isso foi contado na revista Review and Herald, they described them as extreme cases. eles foram descritos como casos extremos And they were healed. e eles foram curados. Power. Poder. Where is that power in our church today? Onde está esse poder em nossas igrejas hoje? And you know what? Sabem o quê? I don't think God could give us that power today. Eu não acho que Deus poderia nos dar esse poder hoje. Because we would say, oh, that's a deception of the devil. Porque nós diríamos, aquela lá é o engano do inimigo, Right? não é? Because in these big evangelical churches, that apparently is what is happening. Porque nessas grandes igrejas evangélicas é aparentemente isso que tem acontecido. Apparently. Aparentemente. And so God probably couldn't work like that among us today. Então Deus provavelmente não poderia trabalhar assim no meio de nós hoje. And you know what happened back in 1888 and the following years? E sabem o que aconteceu nos anos seguintes, a 1888?
When the Holy Spirit works like that and to change lives, Quando o Espírito Santo trabalha dessa forma, mudando as vidas, many of the leaders said, this is fanaticism. muitos dos líderes disseram, não, isso aí é fanatismo. This is a strange spirit. Esse é um espírito estranho. And so Ellen White says that if the Spirit of God was come into our midst today, Então Ellen White diz que se o Espírito de Deus viesse ao nosso meio hoje, and to do miracles like He has done in the past, para operar milagres como ele fez no passado, we today would call it something strange. nós hoje chamaríamos de algo estranho. But Jesus Christ said, Mas Jesus Cristo disse, according to your faith, so be it unto you. assim como a tua fé, se faça para você. If you are willing for God to work in your life, Se você está disposto que Deus trabalhe em sua vida, maybe He can do amazing things as well. talvez Ele possa fazer coisas maravilhosas também. But this shows us Mas isso nos mostra that the power of the message que o poder dessa mensagem is a lot more than we might think. é muito maior do que nós podemos imaginar. The following year, there was another camp meeting Depois, no próximo ano, houve outro congresso in the state of Missouri. no estado de Missouri And the same thing happened there as well. e a mesma coisa aconteceu lá. Physical healing. Cura física. But there was a lot of confession of sins. Mas houve muita confessão de pecados, There was a lot of letting go of their own righteousness muitas pessoas deixando de lado a sua própria justiça and acceptance of the righteousness of Christ. e a aceitação da justiça de Cristo. They describe these camp meetings as incredible experiences, Eles descreveram esses congressos como experiências incríveis, where the Spirit of God was present and felt. onde o Espírito de Deus estava presente e foi sentido. I would love to experience one of those camp meetings today. Eu amaria experimentar um congresso desse hoje em dia. Maybe one day soon. Talvez um dia em breve. Maybe this weekend. Talvez este congresso aqui. It all depends on the individual. Tudo depende do indivíduo. I once was blind, but now I see. Fui cego, mas agora vejo. There was a young man Tinha um jovem who at 18 years of age que com 18 anos de idade had his eyeballs removed. teve que ter os seus olhos removidos. They had some kind of infection and the doctor said, well, to stop it spreading to your body, we need to take them out. Ele tinha algum tipo de infecção e os médicos disseram que para parar aquela infecção, para não espalhar pelo corpo, eles precisaram tirar os seus olhos. The details of the story I do not remember. Os detalhes dessa história eu não lembro, But this young man believed mas este jovem acreditou that when the latter rain would be poured out, que quando a chuva serôdia fosse derramada, he would see again. ele veria novamente. And he attended the meetings where Jones and Wagner were preaching. E ele participou destes congressos, desses eventos onde Jones e Wagner estavam pregando. And one evening after the meeting, E uma noite, depois de uma pregação, he went back to his tent ele voltou para a barraca onde estava hospedado. and he could see the light from the candle. E ele conseguia ver a luz vindo da programação. The candle. Desculpa, ele podia ver a luz da vela. And they inspected his eyes. E aí eles inspecionaram os And seus they, olhos and they found that the eyeballs were growing again. e eles descobriram que os seus olhos estavam crescendo de novo. He once saw, but then he was blind again. Ele viu, mas então ficou cego de novo. When the opposition to Jones and Wagner got more and more, Quando a oposição a Jones and Wagner se aumentou, he believed the criticisms, ele acreditou nas críticas, rejected the message, rejeitou a mensagem. and those eyes
eyeballs e os seus olhos shriveled up and disappeared. murcharam e desapareceram. Be careful who you listen to. Tenham cuidado em quem vocês escutam, quem vocês dão ouvidos. Study the message for yourself. Estudem a mensagem por vocês mesmos. The message is new here in Brazil. Bom, a mensagem é nova aqui no Brasil, So the criticism is only just starting. então a crítica está apenas começando. You're going to hear many arguments against the message and against the people who teach the message. Vocês vão ouvir muitos e muitos argumentos contra a mensagem, contra as pessoas que ensinam essa mensagem. What are you going to do? O que vocês vão fazer? If the message touches your heart today Se essa mensagem tocar o seu coração essa noite and this weekend, e esta fim de semana, what are you going to do if someone comes to you afterwards and says, no, the message of Jones and Wagner is wrong? o que você vai fazer se alguém vier depois para você e falar essa mensagem de Jones and Wagner estava errada? Are you going to listen to them, or are you going to study for yourself and ask God if it is true or not? Você vai dar ouvido a essa pessoa ou você vai estudar por você mesmo e pedir a Deus para te instruir se é verdade ou não? Do you know why the message has not been moving as quickly as it should have been? Sabem por que a mensagem não está movendo rapidamente como deveria? Even in the English-speaking world? Até mesmo no mundo daqueles que falam inglês? It's because we do not study it for ourselves. É porque nós não estudamos por nós mesmos. We listen to other people's interpretation of the message. Nós ficamos ouvindo interpretações de outras pessoas sobre a mensagem. Even this weekend, Mesmo neste fim de semana, what I am sharing with you is my experience in the message. o que eu vou compartilhar com vocês é a minha experiência sobre essa mensagem. But how do you know it's true? Mas como vocês sabem que ela é verdade? Because I'm a preacher that goes from place to place to place. Será que é porque eu sou um pregador que vai de lugar a lugar para lugar? Because I am an evangelist from my church. Será que é porque eu sou um evangelista da minha igreja? Because I have a book published with my name on it. Será que é porque eu tenho um livro publicado com o meu nome nele? How do you know if what I'm teaching you is the message or not? Como vocês sabem se o que eu tenho ensinado é a mensagem ou não? There's only one way. Só tem um caminho. You must study it for yourself. Vocês devem estudar por vocês mesmos. And do not listen to other people's opinions of the message. E não escutem outras opiniões de outras pessoas sobre essa mensagem. Every one of us, Cada um de nós, in the day of judgment, will stand alone before God. no dia do juízo, estaremos de pé sozinhos diante de Deus. And if God asks you why you rejected the E message, se Deus te perguntar por que você rejeitou essa mensagem, what would you say? o que você vai dizer? Because my favorite preacher told me it's not important? Porque o meu pregador favorito falou que não era importante? Or because my good brother in the church told me it's wrong? Ou porque um irmão que eu tenho na igreja falou que é errado? We're just about all adults here. Nós somos quase todos mundo adultos aqui. We have the ability to think for ourselves. Nós temos a habilidade de pensarmos por nós mesmos. We don't need to be followers. Não precisamos ser seguidores. We shouldn't be followers. Nós não devemos ser seguidores. Only followers of Jesus Christ. Apenas seguidores de Jesus Cristo. But followers of a preacher? Mas seguidores de um pregador? I'm sorry if you are. Sinto muito se você é. You need to find your own experience. Vocês precisam encontrar a sua própria experiência. Because that's what you need. Porque é isso que você precisa. We cannot. You remember the story of the 5 wise and the 5 foolish virgins? Vocês lembram da história das 5 virgens nécias e das 5 sábias? What was the difference? Qual era a diferença delas? The 5 wise had oil in their vessels. As 5 sábias tinham óleo em suas lâmpadas. What does that mean? O que isso significa? Christ Object Lessons, last chapter. Parábolas de Jesus, no último capítulo.
They had their own personal experience with the Spirit of God and the Word. Elas tinham própria experiência com a palavra de Deus e sua palavra. O Espírito Santo. E com o Espírito Santo. And why it says the oil cannot be given to someone else. Ellen White diz que o óleo não pode ser dado a alguém. If you want to be among the 5 wise, Se vocês querem estar dentre as 5 sábias, you must have your own experience. vocês devem ter a sua própria experiência. You cannot depend on the experience of someone else. Vocês não podem depender da experiência de outra pessoa. Even this weekend, I am sharing with you my experience. Mesmo neste congresso, eu estarei compartilhando com vocês a minha experiência. But that is just to be a guide, Mas isso é só para ser um guia, like a little sign on the road, como uma placa numa rodovia, helping you to find your own experience in the message that God has sent us. te ajudando a te encontrar a sua própria experiência na mensagem que Deus mandou para nós. Amen? We're adults. We're mature individuals. Nós somos adultos, somos indivíduos maduros. We don't need to follow people. Não precisamos seguir pessoas. God is willing to teach us Himself. Deus está disposto a nos ensinar. Ele mesmo está disposto a fazer isso. Don't be lazy. Não sejam preguiçosos. You have to make time. Vocês têm que tirar um tempo. You have to put in the effort. Vocês têm que colocar o esforço, But it's worth it. mas vale a pena. Because when you study for yourself Porque quando você estudar por vocês mesmos, and you find the truth for yourself, e você então encontrará a verdade por você mesmo, you will have an experience. você terá uma experiência And nobody else's opinion can take that experience from you. e a opinião de ninguém vai conseguir tirar aquela experiência de você. That's why Seventh-day Adventists believe one thing one week and then believe another thing the next Por week. isso que os adventistas acreditam uma coisa no fim de semana e então acreditam outra coisa em outro fim de semana. Always changing their mind Sempre mudando de ideia, because they have no experience of their own. porque eles não têm uma experiência própria. But when you have your own experience, Mas quando você tiver a sua própria experiência, it's yours. é sua. No one can take it from you. Ninguém pode tirar de você. If God opens your eyes this weekend, Se Deus abrir os seus olhos neste fim de semana, don't let anyone close them. não permita que ninguém feche os seus olhos. Materials, 1888 Materials, page 545. Materiais de 1888, página 545. Esta mensagem, tal como tem sido apresentada, deve ir a cada igreja que afirma crer na verdade. Any church that professes to believe in the truth, Qualquer igreja que afirma crer na verdade, the spirit of prophecy has said that that message as it was presented should be preached in your o church. Espírito de Profecia diz que esta mensagem, como foi apresentada, deve passar em cada igreja. Another very clear statement. Outra passagem muito clara. Selected Messages, volume 3, page 172. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172. Quando declarei perante meus irmãos que eu ouvi pela primeira vez as ideias do pastor Wagner, alguns não os acreditaram em mim. Afirmei que eu ouvira preciosas verdades proferidas a que podia corresponder de todo o meu coração, pois essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, não tinham sido indelevelmente gravadas em minha mente pelo Espírito de Deus? Este assunto não foi apresentado reiteradas vezes nos testemunhos? Quando o Senhor deu a meus irmãos o encargo de proclamar esta mensagem, senti-me inexprimivelmente agradecida a Deus, pois eu sabia que era a mensagem para este tempo.
easier to understand when you can all read it. My apologies. É mais fácil da gente entender se todos nós acompanharmos juntos. But basically, Ellen White here is saying Mas basicamente Ellen White está dizendo that when she heard Wagner preaching for the first time, que quando ela escutou Wagner pregando pela primeira vez, people did not believe her that it was the first time. as pessoas não acreditaram que era a primeira vez. Because Wagner was teaching something that she had taught for many years. Porque Wagner estava ensinando algo que Ellen White já tinha ensinado por muitos e muitos anos. But the people didn't see it that way. Mas as pessoas não enxergaram dessa forma. She says, I have been preaching it for the last, how many years was it? Well, she says, time and time again, that had been presented in the testimonies. E ela diz que, vez após vez, já tinha sido apresentada essa mensagem. Here in the next statement on Manuscript Releases, Volume 5, page 219. A próxima passagem se encontra em Manuscript Releases, volume 5, página 219. Let's do this a bit. I have had the question asked, Perguntaram-me, what do you think of this light that these men are presenting? o que você acha desta luz que esses homens estão apresentando? Why? I have been presenting it to you for the last 45 years. Ora, tenho apresentado isso a você nos últimos 45 anos. The matchless charms of Christ. Os encantos incomparáveis de Cristo. For how many years? Por quantos anos? 45 years she had been presenting the same message. Por 45 anos ela esteve apresentando esta mensagem. Apparently. Aparentemente, Next statement, next sentence. próxima frase, hein? This is what I have been trying to present before your minds. Isto é o que tenho tentado apresentar diante de suas mentes. Trying. Tentado. This is a key word. Essa é uma palavra-chave. When Brother Wagner brought out these ideas in Minneapolis, Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, it was the first clear teaching on this subject foi o primeiro ensinamento sobre este assunto from any human lips I had heard, vindo de lábios humanos que ouvi, except the conversations between myself and my husband. com exceção das conversas entre mim e meu marido. It was the first clear teaching from any human lips. Foi o primeiro ensinamento claro vindo de lábios humanos. For 45 years, she had been presenting it. Por 45 anos, ela tinha estado apresentando essa mensagem. And yet, when Wagner presented E it, ainda assim, quando Wagner apresentou, it was the first clear teaching foi o primeiro ensinamento claro from any human lips. de qualquer lábio humano. What does that tell you? O que isso significa? O que isso nos diz? Even though she had been presenting it for 45 years, Mesmo que ela estivesse apresentando este assunto por 45 anos, it was not clear. não estava sendo claro. Now pay attention. Agora, prestem atenção. I have said to myself, Eu disse a mim mesmo, it is because God has presented it to me in vision é porque Deus me apresentou isso em visão that I see it so clearly. que eu vejo isso tão claramente. But they cannot see it E eles não podem ver because they have never had it presented to them as I have. porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. And when another presented it, E quando o outro o apresentou, every fiber of my heart said, Amen. cada fibra do meu coração disse amém. How did Ellen White learn the message? Como que Ellen White aprendeu essa mensagem? Through vision. Por uma visão. But the people never had the vision. Mas as pessoas nunca tiveram visão. When we present the Word of God, Quando nós apresentamos a palavra de Deus, we present the Word of God from our own experience. nós apresentamos a palavra de Deus de acordo com a nossa própria experiência. People who have had a different experience Pessoas que tiveram uma experiência diferente may not understand what we are saying. talvez não entendam o que estejamos dizendo. This weekend, I'm going to teach you things Neste congresso eu vou ensinar algumas coisas para vocês
from my experience. da minha experiência. Some of you Alguns de vocês will be like, wow, vão dizer, uau, it's gonna come right to your heart. vai vir direto para o seu coração. Others Outros will be like, that's interesting. vão falar, isso é interessante, Because the experience is different. porque a experiência é diferente. Those who have an experience similar to mine will be able to relate with what I'm presenting. Aqueles que têm uma experiência parecida com a minha vão conseguir relacionar com aquilo que eu estou apresentando. But if you have not had a similar experience, Mas se você não teve uma experiência parecida, you may not quite get what I'm saying. talvez você não consiga entender tudo que eu estou dizendo. And this is normal. Isso é normal, Very normal. muito normal. This is how God made us. É assim que Deus nos fez. And this is why God wants to raise up many different preachers. E é por isso que Deus quer levantar muitos e muitos pregadores. And everyone with a different E experience. cada um com uma experiência diferente. And so that the presentation of the gospel Para que a apresentação do Evangelho will appeal to everyone. irá apelar a todo mundo. And so please, Então, por favor, help me to preach the gospel in this world. me ajudem a pregar o Evangelho neste mundo. We all have a unique experience. Cada um de nós tem uma experiência única. You can speak to people that I cannot speak to. Vocês podem falar para pessoas que eu não posso falar. God needs every single one of us. Deus precisa de cada um de nós. When you see a preacher, Quando vocês veem um pregador, never think, wow, he has such a high calling. nunca pensem, uau, ele tem um chamado tão alto. 20 years ago, 20 anos atrás, I lived on a farm. eu morava numa fazenda, num sítio. I worked with sheep and cows, Eu estava trabalhando com ovelhas e gado. driving tractors and trucks. Dirigia tratores e caminhões. 10 years ago, 10 anos atrás, I worked for the local municipio, eu trabalhava para o município local. operating machinery. Era operador de máquinas. I am just like you. Eu sou assim como vocês. And yet God called me E ainda assim, Deus to present the gospel to the world. me chamou, Ele nos chama para apresentar o Evangelho ao mundo. And if God can call me E se Deus me chamou and qualify me, e me qualificou, He can do the same with every single one of Ele pode fazer o mesmo para cada um de vocês. them. Yeah. Amen. Sim, amém. Never forget it. Nunca esqueçam isso. People ask me, are you a pastor? As pessoas me perguntam, você é um pastor? No, I'm not a pastor. Não, não sou um pastor. And I'm happy about that. E eu sou feliz quanto a isso. Because now each of you can be encouraged. Porque agora cada um de vocês pode ser motivado. Because in the last days, Porque nos últimos dias, God will finish the work using the common people. Deus irá terminar a obra usando pessoas comuns. That's you, that's me. Isso é você, isso sou eu. So listen to the message. Então, escutem esta mensagem. And some things, if you don't understand, E se algumas coisas vocês não entenderem, but everybody else does, mas todo mundo entender, don't worry. não se preocupe. Our experiences are different. Nossas experiências são diferentes. Study the message for yourself and make it your own. Estude a mensagem por vocês mesmos e torne a sua experiência algo seu. And then share it. E então compartilhe ela. So she was trying to present the message, Então Ellen White esteve tentando compartilhar essa mensagem, but she was presenting it in accordance with her own experience. mas ela estava apresentando ela de acordo com a sua própria experiência. And because the members in the church had not had the same E experience, porque os membros da igreja não tinham tido a mesma experiência, they could not understand her. eles não conseguiam entender. And so God raised up Jones and Wagner, Então Deus levantou Jones e who Wagner, could present the message que conseguiam apresentar essa mensagem directly from the Word of God. diretamente da palavra de Deus. And this is one thing I love about the message of Jones and Wagner. Isso é algo que eu amo sobre a mensagem de Jones e Wagner. They taught me how to study the Bible for myself. Eles me ensinaram a como estudar a Bíblia por mim mesmo. Many times when we grow up in religion, Muitas vezes, quando a gente cresce numa religião, religion puts glasses on our eyes.
Religião coloca óculos em nossos olhos. And so when we're studying the Bible, Então, quando estamos estudando a Bíblia, we can only see what we've been taught to see. só conseguimos ver o que fomos ensinados a ver. Some of you know what I'm talking about. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. But Jones and Wagner, Mas Jones e Wagner, they read the Bible as a little child. as little, As a little child. eles leram a Bíblia como uma criancinha. They read it just as it reads. Leram assim como se lê. And it's amazing. E é incrível. You'll read verses Vocês lerão versos and you'll be thinking, why did I never see this e before? você vai pensar, como que eu nunca vi isso antes? It's because we've all been under theology. É porque a gente esteve sob teologia. So this is why God raised up Jones and Wagner. Então é por isso que Deus levantou Jones e Wagner. Not just to give us a message we need, Não somente para dar a mensagem que nós precisamos, but to teach us how we can continue to receive more and more light from the Word of God. mas para nos ensinar como continuar recebendo mais luz da palavra de Deus. There was a young man Tinha um jovem by the name of J.S. Washburn. que se chamava J.S. Washburn. And because of the opposition, E por conta da oposição à mensagem, he rejected the message. ele rejeitou essa mensagem. And sometime after, E um tempo depois, he was on a train with Alonzo Jones. ele estava num trem junto com Jones. And he was told that Alonzo Jones was very arrogant, very close-minded. E ele tinha escutado ou falaram para ele que Jones era uma pessoa muito fechada, muito arrogante. But he had an opportunity to talk with Jones. Mas por que ele estava? Mas sendo que ele estava nesse trem, ele teve a oportunidade de conversar com Alonzo And he Jones. found that he was actually a very lovely man. E ele descobriu que na verdade ele era uma pessoa muito amável. And so he began to question if maybe what the criticisms were not true or not. Então were not ele true. questionou se talvez aquela crítica pudesse não ser verdadeira. And one day he had the opportunity to speak with Ellen White. E um dia ele teve a oportunidade de conversar com a Ellen White. And she said this to him. E ela disse isso para ele. Wagner consegue ensinar a justificação pela fé mais claramente do que eu, disse a irmã White. This is Ellen White. Isso é Ellen White falando. She said to him that Wagner can teach righteousness by faith clearer than she could. Ela falou para esse jovem que o Wagner podia ensinar justificação pela fé mais claro do que ela própria. And Washburn said, E aí esse jovem respondeu: Ora, irmão White, você quer dizer que o Wagner pode ensiná-lo melhor do que você, com toda a sua experiência? good question. Uma boa pergunta, né? A irmã White respondeu: sim, o Senhor deu-lhe uma luz especial sobre essa questão. Eu queria trazer isso mais claramente, mas não poderia ter feito isso tão claramente como ele fez. Mas quando ele o fez em Minneapolis, eu o reconheci. God gave Wagner special light on the subject of righteousness by faith. Deus deu a Wagner uma luz especial em relação à justificação pela fé. She wanted to bring it out more clearly, Ela queria trazer isso de uma forma mais clara, but she says she could not do it as clearly as he could. mas diz que ela não conseguiu fazer como ele conseguiu. Because Porque he had been given special light. ele foi dado uma luz especial. So why is there so much opposition to the message? Então, por que existe tanta oposição a esta mensagem? Very simple answer. Resposta muito simples. Manuscript Releases, volume 16, page 104. Manuscript Releases, volume 16, página 104. Porque, irmãos de fé igualmente preciosa, não consideram que em todas as épocas, quando o Senhor enviou uma mensagem especial ao povo, todos os poderes da confederação do mal agiram para impedir que a palavra da verdade chegasse àqueles que deveriam recebê-la.
This is why it took so long to get to Brazil. Por isso que demorou tanto para chegar no Brasil. Because Satan does not want you to have the message. Porque Satanás não quer que vocês tenham essa mensagem. Simple. Simples assim. That's why the message is so new. É por isso que a mensagem é tão nova. It's taken a long time. Just thinking in my head, calculating the years. Like, wow. Estou calculando aqui mentalmente, nossa, demorou muito tempo. It's only just arriving now. Está só chegando agora. How many years? Quantos anos? Many years. Muitos anos. Our enemy is strong. Nosso inimigo é forte. We need this message to be prepared. Nós precisamos dessa mensagem para nos prepararmos. Satan doesn't want that. Satanás não quer isso. So not only has he been trying to keep this message from us, Então, não somente ele tem tentado guardar essa mensagem de nós para que não tenhamos acesso a ela, but because Jones and Wagner made some mistakes later on in their life, mas porque Johnson Wagner cometeram alguns erros depois em suas vidas. many say, well, the message was wrong. Alguns dizem, a mensagem estava errada. Another quote from Ellen White. Outra passagem de Ellen White. Same reference. Manuscript Releases, Volume 16, page 107. Mesma referência. Manuscript Releases, volume 16, página 107. Caso os mensageiros do Senhor, depois de defenderem corajosamente a verdade por algum tempo, caíssem em tentação e desonrassem aquele que lhes confiou sua obra, será isso prova de que a mensagem não é verdadeira? Não, porque a Bíblia é verdadeira. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O pecado da parte do mensageiro de Deus faria com que Satanás se regozijasse, e aqueles que rejeitaram o mensageiro e a mensagem triunfariam. Mas não inocentaria de modo algum os homens que eram culpados de rejeitar a mensagem da verdade enviada por Deus. Even if Jones and Wagner, after teaching the message, Mesmo que depois, Johnson Wagner, depois de terem ensinado esta mensagem, fell into temptation, caíram em tentação, that would not change the fact that the message they had given was from God. não muda o fato de que a mensagem que eles deram veio de Deus. What their experience was afterwards O que a experiência deles foi depois has no relevance. não tem relevância, It does not change the importance of the message. não muda a importância da mensagem. There are many people who want to know the history of Jones, the history of Wagner. Muitas pessoas querem saber a história de Jones, a história de Wagner. It's not important. Não é importante. It's not important. Não é importante. I could tell you many stories about Jones and Wagner. Poderia contar muitas histórias sobre Johnson Wagner para vocês, After. do que aconteceu depois, But I don't need to. mas eu não preciso. It's the message of Jesus Christ that will save us. É a mensagem de Jesus Cristo que nos salvará, Not the history of sinful men. não a história de homens pecaminosos. What happens if tomorrow I fall into temptation? O que vai acontecer se amanhã eu cair em tentação? Are you going to reject what I teach you this weekend? Vocês vão rejeitar o que eu estou ensinando esse fim de semana? You know that thought scares me. Sabe, pensar isso me assusta. That people will use my faults to reject the De message. que as pessoas usarão os meus erros para rejeitar a mensagem. That scares me. Isso me assusta. I don't want my failings in life, past, present or future, to affect the gospel. Eu não quero que as minhas falhas, seja no passado, presente ou futuro, afetem a mensagem. But I'm very sad when I know that there are those who will permit it to take the message away from them. Mas eu fico muito entristecido quando sei que existem pessoas que permitem que esse analisar da vida pessoal tire o foco da mensagem. Keep your eyes on the message, not the messenger. Mantenha os seus olhos na mensagem e não no mensageiro.
Very important question. 1880 materials, page 608. Pergunta muito importante. Materiais de 1888, página 608. You can read that one. A questão é: enviou Deus a verdade? Levantou Deus esses homens para proclamarem a verdade? Eu digo sim. Deus enviou os homens para nos trazerem a verdade, que não teríamos tido, a menos que Ele enviasse alguém para trazê-la para nós. Deus me fez ter uma luz sobre o que é o seu Espírito e, portanto, aceito isto e não mais me atrevo a levantar a mão contra essas pessoas, porque seria contra Jesus Cristo, que deve ser reconhecido em seus mensageiros. If we oppose Jones and Wagner, Se nos opormos a Jones and Wagner, in that time when they were being faithful, naquele período em que eles estavam sendo fiéis, before they began to make some mistakes, antes de eles começarem a cometer alguns erros, she says it would be against Jesus Christ himself. ela diz que seria como se opor ao próprio Jesus Cristo. Manuscript Releases, volume 11, page 283. Manuscript Releases, volume 11, página 283. O Senhor está falando através de seus mensageiros delegados. God raised up Jones and Wagner Deus levantou Jones and Wagner with a very special message. com uma mensagem muito especial. Who was speaking through them? Quem estava falando através deles? The Spirit of Prophecy says that Christ himself was giving that O message. Espírito de profecia diz que o próprio Cristo estava dando essa mensagem. 88 Materials, page 954. Materiais de 1888, página 954. Acusar e criticar aqueles que Deus está usando é acusar e criticar o Senhor que os enviou. These are just a few statements from the writings of Ellen White. Essas são apenas algumas passagens dos escritos de Ellen White. This collection of quotes in the 1888 materials, Esta coleção de passagens dos materiais de 1888, in total, those 4 volumes are nearly 2,000 pages no total, esses 4 volumes dão quase 2.000 páginas. of quote after quote after quote You said of 4,000. 2,000 pages. Quote after quote of Ellen White emphasizing the importance of the message that God sent through Jones and Wagner. Passagens e passagens e passagens de Ellen White enfatizando a mensagem que Deus mandou através de Jones and Wagner. And one of the ladies who worked on that compilation, E uma das mulheres que trabalhou fazendo essa compilação, she has said that that is just a small percentage of the quotes that they found. ela disse que essa compilação é apenas uma pequena porcentagem das passagens que eles encontraram. And yet the message is only arriving in Brazil. E ainda assim a mensagem só está chegando aqui no Brasil. Sometimes I wonder if we actually believe Ellen White or not. Às vezes eu me pergunto se a gente realmente acredita em Ellen White ou não. Satan does not want you to hear this message. Satanás não quer que você escute esta mensagem. So when you hear it, Então, quando você escutar, cherish it, acaricie ela. guard it, keep it, protect it, Guarde-a, mantenha, proteja, because it is a gift from heaven. porque é um presente dos céus. Now I just want to highlight, emphasize 2 quotes that we have read. Agora eu só quero dar um foco em 2 das passagens das quais nós lemos. We are close to finishing our evening. Estamos quase terminando a nossa noite. In the 1888 materials, page 1814, Nos materiais de 1888, página 1814, Ellen White said Ellen White diz that the Lord has raised up Brother Jones and Brother Wagner que o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner to proclaim a message to the world, para proclamar uma mensagem ao mundo, to prepare a people to stand in the day of God.
para preparar um povo para estar de pé no dia de Deus. Okay? Ok? Very specific. Muito específico. The message that God sent through Jones and Wagner A mensagem que Deus mandou através de Jones and Wagner is the message that will prepare us to stand in the day of God. é a mensagem que nos preparará para estar de pé no dia de Deus. Now on page 608, Agora na página 608, God has sent men Deus enviou os homens to bring us the truth para nos trazerem a verdade that we should not have had que não teríamos tido unless God had sent somebody to bring it to us. a menos que Ele enviasse alguém para trazê-la para nós. In other words, Em outras palavras, if God did not send Jones and Wagner, se Deus não tivesse mandado Jones and Wagner, we would not have had the message we need to prepare us to stand in the day of God. não teríamos a mensagem para nos preparar para estar de pé no dia de Deus. These are strong words, Essas são palavras muito fortes and they're very important e são muito importantes. because Ellen White herself is saying this. Porque a própria Ellen White está dizendo isso. Many people think that they can get the message of righteousness by faith just from her writing. E muitas pessoas acham que elas podem entender a mensagem de justificação pela fé apenas com os escritos dela. They think, I don't need Jones and Wagner. Eles pensam, eu não preciso de Jones and Wagner. No, my friends. Não, meus amigos. God does not waste time. Deus não desperdiça tempo. He does not do things in vain. Ele não faz as coisas em vão. If he sent Jones and Wagner, it is because we need Jones and Wagner. E se ele mandou Jones and Wagner é porque nós precisamos de Jones and Wagner. Many people Muitas pessoas who refuse to study Jones and Wagner que se recusam a estudar Jones and Wagner and are trying to get righteousness by faith out of the writings of Ellen White, estão ali tentando entender justificação pela fé através dos escritos de Ellen White. do you know what they're getting? Sabe o que eles estão conseguindo? Legalism. Legalismo. That's what they're getting. Isso que eles estão conseguindo. I tell people, Eu falo para as pessoas, if you want to understand Ellen White, se você quiser entender Ellen White, if you want to understand what she was trying to say, se você quiser entender o que ela estava tentando dizer, study the message by Jones and Wagner first. estude a mensagem por Jones and Wagner primeiro. When I was younger, Quando eu era mais jovem, I hated reading the writings of Ellen White. eu odiava os escritos de Ellen White. She was like this grumpy grandmother, always criticizing me. Ela era como uma velhinha rabugenta, sempre me criticando. I hated. Eu odiava isso. And every time I read the testimonies, Toda vez que eu lia os testemunhos, I felt like I was in the boxing ring. eu me sentia como estando num ringue de boxe. Condemnation, condemnation, condemnation. Condenação, condenação, condenação. I tried to do what she said. Eu tentava fazer o que ela estava dizendo I couldn't do it. e eu não conseguia. Law after law after law. Lei pós lei pós lei. And recently a young man described it to me E recentemente um jovem descreveu para mim as like with a baseball bat. que ele se sentia como sendo batido por um taco de beisebol. After I understood the message of 1888 from Jones and Wagner, Depois de ter entendido a mensagem de 1888 através de Jones and Wagner, I went back to those testimonies. eu voltei dos testemunhos It was a message of love. e eu vi, era uma mensagem de amor. It was incredible. Era incrível. Her books were completely different. Os livros dela estavam completamente diferentes. She had been trying to present Christ and his love. Ela esteve tentando apresentar Cristo e seu amor, But we couldn't understand. mas a gente não conseguiu entender. But when we study Jones and Wagner, Mas quando estudamos Jones and Wagner, this is what Ellen White was trying to a say. gente fala, era isso que Ellen White estava tentando dizer.
And I have many people who come to me. E eu já tive várias e várias pessoas virem até mim. And they say, Cameron, you're right. E eles disseram, Cameron, você está certo. After studying this message, Depois de estudar essa mensagem, her books are completely different. os livros dela são completamente diferentes. I love to read them. Eu amo ler a eles. I see Christ on every page. Eu vejo Cristo em cada página. I see hope on every page. Eu vejo esperança em cada página. I do not get any more condemnation from her writing. Eu não sou condenado mais das páginas dos livros. It's incredible. É incrível. There is a reason why God sent Jones and Wagner. Tem uma razão porque Deus mandou Jones and Wagner. God sent a message that we could understand. Porque Deus mandou uma mensagem a qual nós podíamos entender And that will prepare us. e que irá nos preparar. Just in closing, Fechando, when will Jesus return? quando Jesus voltará? Matthew 24, verse 14. Mateus 24, verso 14. What does it say? O que que diz? When this gospel of the kingdom will be preached in all the world, Quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, for a witness unto all nations. como testemunha para todas as nações, And then e então virá o fim. Manuscript Releases, Volume 9, page 212. Manuscript Releases, volume 9, página 212. O Senhor tem um tempo determinado em que encerrará a obra. Mas quando será este tempo? Quando a verdade a ser proclamada para estes últimos dias for divulgada como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se o poder de Satanás puder entrar no próprio templo de Deus e manipular as coisas como lhe apraz, o tempo de preparação será prolongado. When that message that God sent through Jones and Wagner Quando essa mensagem que Deus enviou através de Jones and Wagner is preached in all the world, for pregada em todo o mundo, the end will come. o fim virá. Do you want the end to come? Vocês querem que o fim chegue? I do. Eu quero. I'm tired of this Eu world. estou cansado deste mundo. But I'm tired of seeing others suffering in this world. E eu estou cansado de ver outros sofrendo neste mundo. I really don't care about how I feel. Eu não me importo como eu me sinto. I always tell my wife, Eu sempre digo à minha esposa, my vacation will be in heaven. as minhas férias serão no céu. I want the world to come to an end Eu quero que esse mundo chegue a seu fim, because I want the suffering in this world to come to an porque end. eu quero que o sofrimento neste mundo chegue ao fim. That's why. É por isso. And Christ is suffering with all humanity. E Cristo está sofrendo com toda a humanidade. I want his suffering to come to an Eu end. quero as que o well. sofrimento dele chegue ao fim. May that be soon. Que seja em breve. She said that if this power of Satan can come into the very temple of God Ela diz que se o poder de Satanás puder entrar no próprio templo de Deus and manipulate things as he pleases, e manipular as coisas como lhe apraz, the time of preparation will be prolonged. o tempo de preparação será prolongado. That is why you haven't heard the message before. Por isso que vocês não escutaram essa mensagem antes. Because Satan came into the very temple of God and has been manipulating things. Porque Satanás entrou no templo de Deus e tem manipulado as coisas. And do you know what God will do now? Então, sabem o que Deus fará agora? Take the work into his own hands. Ele vai tomar o trabalho em suas próprias mãos. He will bring the message to the individuals. Ele irá trazer a mensagem para os indivíduos. You, me. Você, eu. And he can use us to finish the work. E Ele pode nos usar para terminar essa obra. I want that. E eu quero isso. One last quote. Última passagem. The Adventist Review and Sabbath Herald, 23rd of December, 1890. Está no periódico Adventist Review and Sabbath Herald, da data 23 de dezembro de 1890. Before I read it, a question. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta. What is most important? O que é mais importante? Prophecy? Profecia, Health reform? reforma de saúde
The dress reform? Reforma de vestuário, Country living? vida no campo Or Christ? ou Cristo? We need to get our priorities right. Nós precisamos consertar as nossas prioridades. Many times we think more about our clothing and our food than we do about Christ. Muitas vezes a gente pensa mais sobre a nossa vestimenta ou sobre a nossa alimentação do que pensamos em Cristo. But you know what Christ said? Mas sabe o que Cristo disse? Take no thought what you will eat, what you will drink, what you will wear. Não preocupais com o que vestireis ou com o que bebereis. The Gentiles think about these things. Os gentios pensam sobre essas coisas. He said, Ele disse: seek ye first the kingdom of God and his righteousness, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, and all these things shall be added e unto you. todas essas coisas vos serão acrescentadas. Many times we think, I can't focus on Christ because there's all these other subjects that are important as well. Às vezes a gente pensa, eu não posso focar em Cristo porque tem todos esses outros assuntos que também são importantes, Right? não é? My friends, Mas amigos, if you focus on Christ, se você focar em Cristo, all of these other things you will be doing unconsciously. todas essas outras coisas você estará fazendo inconscientemente. God will work in you according to his will. Deus irá trabalhar em você de acordo com a sua vontade, And you won't even need to force yourself to do it. a vontade dele. Você nem se precisará forçar a fazer essas coisas. God will make those changes. Deus operará essas mudanças. Now I know what I'm just saying might be very strange to you. Eu sei que talvez isso que eu esteja dizendo agora seja estranho para vocês, Because we don't understand how Christ will bring all of these other things into our life. porque a gente não entende como Cristo irá trazer essas coisas para as nossas vidas. We think we need to focus on them. A gente pensa que a gente tem que focar nessas coisas. No, my friends. Não, meus amigos. If the way we dress is sin, Se o modo que nós nos vestimos é pecado, if what we eat is sin, se o que estamos comendo é pecado, if where we live is sin, se onde vivemos é pecado, then as we look at that serpent on the stick, e então ao olharmos para aquela serpente elevada, remember lembram? Moses in the wilderness? Quando Moisés estava no deserto, Our sins will be cured. os nossos pecados serão curados. It is actually when we focus on Christ É na verdade quando nós focamos em Cristo that our lives will conform to his will. que as nossas vidas se conformarão com a sua vontade. There is no other way to obedience. Não tem outro caminho para a obediência. And God will make that very clear this weekend. Eu oro para que Deus faça isso bem claro este fim de semana. You may have to start again. Talvez você tenha que começar tudo de novo. Your foundation may be wrong. A sua fundação, a sua base talvez esteja errada. But if you have to start again, Mas se você tiver que começar de novo, don't be afraid. não tenha medo, Because God's way is the best way. porque os caminhos de Deus são os melhores caminhos. Final statement. Última passagem. One interest will prevail. Um interesse prevalecerá. One subject will swallow up every other. Um assunto absorverá todos os outros. Christ, our righteousness. Cristo, nossa justiça. Just one subject. Só um assunto. All of these other subjects, Todos esses outros assuntos, they will be completely taken out of sight. eles sairão completamente de nossas vistas. Does that mean there will be no more modesty in the way we dress? Será que isso significa que não haverá mais modéstia no modo na qual nós nos vestimos? That we won't eat healthy anymore? De que nós não comeremos mais de uma forma saudável? No. Não. It just means as we focus on Christ, Só significa que focamos em Cristo. He will be the one who will make the changes. E Ele será quem operará essas mudanças.
I'm glad that each and every one of you are here this weekend. Eu estou muito feliz que cada um de vocês está aqui nesta programação. I believe you are here because you are looking for more light. E eu acredito que vocês estão aqui porque estão procurando por mais luz. I believe you are sincere Christians, E eu acredito que vocês são cristãos sinceros, sincere Adventists. adventistas sinceros. This week will be the test. Essa semana será um teste. May God bless each and every one of you. Que Deus abençoe cada um de vocês.